Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa que sempre acolhe a todos de braços abertos, a todos aqueles que vêm em busca de esclarecimento e de consolo, que é um dos pilares da doutrina espírita. Hoje nós somos convidados a pensar um pouco sobre uma coisa que é extremamente importante: adoção. Quando nós pensamos em adoção, nós pensamos em crianças. Quando nós pensamos em futuro, nós pensamos em quê? Crianças. Então, antes que nós entremos realmente no tema adoção, eu quero fazer alguns lembretes, algumas coisas que nós temos que conversar antes para deixar tudo bem fundamentado, para que a gente possa, em cima disso, conversar sobre adoção. A primeira coisa de todas é o seguinte: nós temos que fazer a distinção entre o que eu sou e quem eu sou. Eu sempre falo sobre isso porque eu acho que é muito importante. O que eu sou? Espírito imortal, criado simples e ignorante, destinado à perfeição da criatura, que já errou bilhares de vezes, que já teve inúmeras encarnações e vai ter outras inúmeras ainda pela frente, e galgando cada uma no progresso a que o meu tempo define. Porque como todos somos indivíduos, todos nós temos o nosso tempo para assimilar as coisas, para entender as coisas, para poder conseguir colocar isso em prática. Então, o que eu sou? Espírito imortal. Eu tenho consciência da minha imortalidade ou é simplesmente um conceito que fica lá no fundinho, que de vez em quando eu tiro? Será que eu consigo entender realmente que eu não morro? Que quem morre é a Andréa, aqui está. Eu estou Andréa, eu não sou Andréa. Aqui está a Andréa, sim, esta morre, porque é o corpo que morre. Eu, espírito, não morro. Eu consigo ter essa consciência? Que tudo pelo que eu já passei foram a minha bagagem espiritual, moral, intelectual, eu trago comigo. Aqui eu exercito o que eu posso e na próxima encarnação eu vou levar tudo isso junto de novo. A gente não zera. Tudo aquilo que nós aprendemos, como fazer ou como não fazer, nós levamos conosco. Muito bem. A finalidade da encarnação. Para que nós reencarnamos? Basicamente, nós podemos dizer que são dois motivos. O primeiro é a evolução do ser, a lei de progresso. E o segundo é nós sermos co-criadores. Ora, quem cria é o criador. O co-criador faz o quê? Ajuda a construir. Nós somos os serventes de pedreiro. Mas eu só posso fazer isso se eu fizer o cimento, a minha parte. Porque cada um de nós vai sentar o seu tijolinho da maneira que puder, no seu tempo e da forma que sabe. Então, se nós temos essas duas finalidades, evoluir e co-criar, nós já podemos ter uma ideia de qual é a nossa função enquanto encarnados. Muito bem. Vamos fazer um exercício rápido. Nós vamos tirar férias, uma semaninha, o que já é um luxo, né? Uma semana de férias. Nós vamos para a praia, vamos numas férias assim, nós vamos aqui para Capão da Canoa, por exemplo. O que é que eu tenho que levar? Eu tenho que fazer um planejamento, para que eu não me atrapalhe no decorrer das minhas férias e as coisas não desandem. O que eu tenho que saber? Em primeiro lugar, quem vai comigo? Essas pessoas que vão comigo, ela tem alguma necessidade especial? É um idoso, é uma criança? É uma pessoa que precisa de uma medicação diferente? Ou uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, que não pode comer muito doce? Ou alguém que é intolerante a alguma coisa, a glúten, que não pode comer, então eu tenho que levar a comida um pouco diferente? Porque se eu deixar para comprar lá, eu tô lascado, vocês sabem disso, né? Comprar na praia, além de a gente pagar o triplo, a gente entra numa fila para comprar um pão e fica 1 hora lá.
Então, eu tenho que me preparar. Muito bem, já fiz esse planejamento, eu vou precisar levar isso, quem vai comigo é fulano, fulano e fulano. Muito bem, que tipo de roupa eu vou levar? Vai estar frio ou vai estar calor? Nós rezamos sempre para estar calor, mas às vezes fria um pouquinho. Então, eu sempre tenho que levar um casaquinho. Aquelas pessoas que vão comigo, elas dependem de mim para isso? Bom, se elas dependem de mim para isso, eu tenho que pegar um casaquinho para elas também. Olha o planejamento. Tudo pronto, carro revisado, tanque cheio, vamos para a praia. Eu vou parar no meio do caminho? Eu vou parar ali no maquiné para tomar um café? O que eu preciso? Dinheiro, e muito. O que mais que eu preciso? Eu preciso saber que tipo de comida tem lá, porque se as pessoas que estão comigo, elas são intolerantes a alguma coisa, elas não vão poder comer. Então, todo um planejamento ao redor disso. Muito bem, parei no maquiné, tomei um café, comi uma torta, sei lá, um salgado, agora eu vou me embora. Quando eu chegar na praia, eu aluguei o apartamento ou a casa, então é melhor que eu vá até a imobiliária, pegar a chave e leve o corretor junto comigo para evitar surpresas que sempre surgem. Olha o planejamento. Cheguei na praia, fui até a imobiliária, peguei o rapaz, nós fomos lá, bom, agora já estamos todos acomodados, vamos relaxar. Olha o planejamento que nós precisamos fazer para tirar uma semana de férias. Já pensou qual é o planejamento que nós precisamos para reencarnar? Porque nós não estamos aqui assim, de graça. Nós não viemos aqui de férias. Nós viemos aqui para trabalhar. Porque é só assim que a gente aprende. Ninguém se aposenta da vida, ninguém tira férias da vida, ninguém simplesmente está, tô de boa, não preciso fazer nada. Não quero me incomodar. Eu escuto muito isso. Não quero me incomodar. Lamento, nós nascemos para nos incomodar. Porque nós não nascemos para ser burrinho de presépio. Sim, sim, não, não. Nós nascemos para tomar atitudes que nos levem a ser co-criadores e a evoluir. Portanto, meus irmãos, quando os ditos problemas vêm, talvez eles não sejam tão problemas assim. Talvez eles sejam oportunidades de nós modificarmos alguma coisa que já não dá mais. Porque nós só modificamos as coisas quando elas realmente nos incomodam. Senão, nós ficamos sentadinhos no sofá da vida esperando as coisas passarem. Tá bom aqui, para que eu vou levantar? Aí, de uma hora assim, eu me ajeito no sofá e tem uma agulha. Aí, eu vou ter que levantar, né? O ser humano é assim. Todos nós somos assim. Mas chega um momento na nossa vida que é preciso modificar essas coisas para que nós possamos evoluir. Um dos conceitos de loucura é fazer sempre a mesma coisa e esperar o quê? Um resultado diferente. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Dieta. Começa na segunda. Na terça já era. Mas, no final da semana, eu quero 30 quilos a menos. Eu fui craque nisso por um tempo. Até que eu me dei conta que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Enquanto nós não botamos a mão na massa, viramos o cimento para assentar o nosso tijolinho, nada vai mudar. Então, se está me incomodando, é o sinal que eu preciso virar a chave. Ou como as pessoas que gostam de jogar videogame, né? Eu tenho que ir para a próxima fase. Porque toda crise é motor de mudança. Tudo aquilo que chega para nos incomodar é para nos alavancar, para que nós mudemos a nossa posição e conquistemos coisas diferentes. O problema maior do ser humano é o seguinte: eu não quero abrir mão de nada que eu já conquistei. Sinto muito dizer, mas não vai caber tudo. Tem que tirar alguma coisa para botar outra. É assim que funciona. Nós temos que nos desapegar de algumas coisas para poder adquirir outras. Mas o que tudo isso tem a ver com adoção? Já vamos chegar lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós falamos sobre famílias espirituais e famílias carnais. As nossas famílias carnais e as nossas famílias espirituais que nós não enxergamos, não lembramos, mas que estão lá. Aqueles que nos querem bem, aqueles que já foram nossos parentes. Quando nós temos famílias espirituais, e todos temos, nós temos laços que nós amarramos
e que nós não lembramos. Eu não lembro quem foram meus filhos, quem foram meus pais, quem foram meus irmãos, se os tive. Eu não lembro. Graças a Deus, porque senão eu ia lembrar de todas as cacacas que eu já fiz. E as que eu faço agora já me bastam. Não quero lembrar as que eu fiz antes. Bendito esquecimento. Então, quando nós vamos falar em adoção, nós temos que pensar um pouquinho, tá? Mas eu nunca vi aquela criança. Será? Será? Vamos chegar lá. Questão 582 do Livro dos Espíritos. A paternidade é uma missão? E eles respondem, sem contradita, sem nenhuma dúvida, a missão de encaminhar os filhos para o caminho do bem, para Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que ele nos ensina que os pais têm que ser como jardineiros, que preservam a planta, que regam, que adubam, que tiram as ervas daninhas, para que ela possa crescer saudável. E daí nós vamos então para as relações familiares, né? Que são extremamente desafiadoras. Extremamente desafiadoras. Nós vivemos num planeta de expiação e provas, onde a característica ainda é o mal. Quando eu estou falando em mal, eu não estou falando em ser ruim. Eu estou falando em ignorância das leis de Deus. Porque maus todos estamos. Ainda. Um dia não seremos mais. Por enquanto não conhecemos todas as leis de Deus e não as colocamos em prática, estamos maus. Um pouquinho melhores do que antes, mas ainda maus, mas por ignorância. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Tá, mas e tu faz o bem? Tudo bem que tu pode? Não, pois é. Não fazer o bem é fazer o mal por tabela. Mas não nos desesperemos. Sempre haverá uma nova chance. Todos os dias, nós recebemos oportunidades de estender a mão a quem necessita. Eu não estou falando nem de um prato de comida ou de uma roupa, eu estou falando de um olhar, de uma presença, de estar ali quando as pessoas precisam. Estar ali. Não no futuro, não no passado, não em outro lugar, mas ali. E dentro da família é que nós exercitamos, digamos assim, é o nosso laboratório, onde nós exercitamos os nossos comportamentos, as nossas relações, nós ensaiamos algumas coisas que vamos fazer lá fora depois, nós aprendemos o que devemos fazer e o que não devemos, apesar de que depois quem escolhe somos nós. Mas ali é a nossa primeira escola. A família é a célula da sociedade. A sociedade é composta por milhares de células e cada uma delas é uma família. Então, a minha palestra estava pronta desde segunda-feira passada. Eu sou uma pessoa que durmo pouco. Na quinta para sexta à noite, eu acordei, era acho que 5 horas da madrugada, e me veio aquela ideia. Tá, mas tu vai falar sobre um assunto que tu não tem experiência. Por que não falar com quem tem? Eu tenho diversos amigos que adotaram. Por que eu nunca tinha pensado nisso? Então o que eu fiz? Mandei para cada um deles 5 perguntas, para que eu pudesse entender qual é a emoção de realmente adotar alguém. O que leva alguém a adotar uma pessoa, uma criança, um jovem? Quando eu vou adotar alguém, quais são os meus parâmetros? O que eu penso? O que eu desejo? Mandei as 5 perguntas e pensei, o pessoal é o culpado, né? Se 2 responderem, tá bom. Todos os 5 responderam. Com áudios assim que pareciam um podcast. Coisas que são extremamente me engrandeceram e eu me sinto extremamente feliz por eles terem confiado a mim histórias tão bonitas. Então, vamos conversar um pouquinho. Antes de entrar
efetivamente nisso, quando nós pensamos em família, tem uma história do Chico que agora, sinceramente, eu não vou me lembrar em qual livro, tá? É um livro daquelas cartas que ele conta a respeito das cartas. É um daqueles milhares de livros que ele escreveu. Escreveu 442, não vou lembrar. Eu li uns 100, acho, só. Mas numa das cartas, uma mãe, porque o Chico Xavier era visitado por muitas mães que iam receber cartas dos seus filhos, né, já desencarnados. E uma delas chegou lá extremamente desesperada. O menino já tinha morrido há 10 anos. Todos os dias ela ia no cemitério. Todos os dias. Ela não se conformava de jeito nenhum com o desencarne daquela criança. Todos os dias ela ia até o túmulo e chorava. E a questão de 1 ano ou 2 antes dela procurar o Chico, tinha sempre um menininho negro pedindo na porta do cemitério comida, pedindo ajuda. Ela era de uma classe social alta, branca e extremamente racista. Aquele menino, às vezes, sentava ao lado dela no túmulo e segurava a mão dela. E ela foi perguntar para o Chico, ela foi diversas vezes lá, nunca recebeu nenhuma carta. E daí, nesse dia, o Chico olhou para ela e disse assim, mas por que tu quer carta se o teu filho está encarnado? Como assim o meu filho está encarnado? Sim, ele te visita todos os dias e segura a tua mão. Já pensou? O quanto o nosso preconceito, o quanto a nossa maneira pequena de pensar, de reduzir as pessoas a, sei lá, pode nos impedir de conviver com aqueles que nós amamos tanto. Era o filho dela. O Chico não tinha como saber. Ele disse, mas ele segura a tua mão todos os dias. Ele senta contigo enquanto tu chora e ele segura a tua mão. Era uma criança que vivia na rua e não tinha família. Ela adotou a criança depois. Mas adotou só porque o Chico disse que era o filho dela. Quem de nós faria isso? Quem de nós teria levado aquele menino para casa? A adoção há muito tempo atrás era muito fácil. Uma das pessoas com quem eu conversei é uma amiga muito querida que já adotou 4. 2 adolescentes e 2 crianças. Ela teve 2 filhos biológicos e ela e o marido tinham muita vontade de adotar. Na época, se fazia como se compra um carro. O que a gente faz hoje? Vai ali no cartório, faz um contrato, deu. Era assim. Foi assim que ela adotou o primeiro filho dela. Quando ela foi buscar a criança, a mãe disse para ela, toma, pode levar. E ela disse, mas tu vai dar ele para mim? Vou. Ela não perguntou o nome, ela não perguntou onde ela morava, não perguntou nada. E daí nós julgamos, mas que mãe é essa? Que mãe que faz uma coisa assim? Não julguemos. Nós estamos vendo só a foto e não estamos vendo todo o filme. Nós não sabemos pelo que esta pessoa passou. Nós não sabemos se ela poderia sustentar aquela criança, se ela poderia dar dignidade para ele crescer com as coisas mínimas. Não julguemos. A segunda filha dela, porque ela tinha um casal, aí ela adotou esse menino, e a menina chegou para ela e disse, mãe, eu quero uma irmã. O meu irmão já tem um irmãozinho, agora eu quero uma irmã. E ela chegou para o marido e disse, vamos adotar uma menina? Vamos. Então eles foram até um local, adotaram a menina, ela tinha 12 anos. Uma barbada. Hoje já não é mais assim, e tem motivos para isso. Depois de um tempo, ela sentiu... Porque uma coisa que eu esqueci de contar, quando ela era jovenzinha, ela tinha na cabeça dela a ideia, eu vou ter 6 filhos. Numa época em que as pessoas tinham 6 filhos, porque hoje nem se cogita, né? Vamos combinar que um filho, além de necessitar
atenção, carinho, dedicação, ele também custa caro. Naquela época, as coisas não eram assim como são hoje. Ela te botou na cabeça dela, quando ela casou, ela disse para o marido, eu quero ter 6 filhos. Ele disse, ok, eu também quero. Então eles já tinham 4 e foram atrás do 5º. Falei com a assistente social, ela disse que tem uma menina no hospital, olha assim, barará, ela tem alguns probleminhas, mas ela vai ficar bem. Vamos olhar? Vamos. Chegaram lá, olharam para a menina, olharam mais 2 que também estavam para adoção e levaram aquela. Ela disse para mim que quando ela olhou para aquela menina e a menina olhou para ela não teve dúvidas. E a coisa que mais me chamou a atenção foi todos os filhos adotivos dela, quando ela botou os olhos naquelas crianças, ela não teve dúvida. Era aquele. Quando é que nós temos certeza das coisas, meus amigos? Quando as coisas realmente fazem sentido. O que faz sentido na nossa vida hoje? Nós paramos para pensar nisso? Nós estamos dando sentido para as coisas da nossa vida, e eu não estou falando em adoção, eu estou falando para o resto. Nós colocamos propósito nas coisas, sentido naquilo que nós fazemos, nós vamos em busca de alguma coisa ou estamos simplesmente subsistindo? Co-criadores. Muito bem. Depois de um tempo, ela se separou do marido. Os filhos já eram grandes e ela se separou do marido. Mas ela fazia um serviço voluntário em uma ONG por muito tempo. E tinha uma menina lá que a primeira vez que ela viu, as 2 se identificaram e tal. Só que, como ela estava sozinha, ela não quis adotar a menina. Ela sempre teve vontade, mas ela nunca quis. Ela nunca teve a possibilidade de fazê-lo. Quando a menina fez 18 anos, que ela saiu desse abrigo, ela disse, agora eu vou te adotar. Então ela teve o 6º filho. É impressionante, né? Era para ter sido só 5. E surgiu a 6ª, da onde? Tem filhos que a gente não gera. A gestação é outra. E isso me disseram as outras 3 meninas que eu entrevistei. Uma delas me disse o seguinte, Andréa, às vezes o processo de adoção ele é longo. Um dos casais que eu entrevistei, eles esperaram 7 anos. 6 anos foi a espera, 1 ano de habilitação. Porque não é simplesmente ir até o fórum e dizer, olha, eu quero adotar. Não, tu passa por toda uma bateria de exames, uma bateria de entrevistas. Porque como é que vão largar uma criança numa mão da gente se não sabem se nós somos saudáveis e se nós temos condições de dar para aquela criança o que ela não tem? Então é psicólogo, assistente social. O processo é longo? É. É demorado? É. Poderia ser mais curto? Não sei. Porque o processo de destituição dos pais, para eles perderem o pátrio poder, é longo. Porque a justiça tem que dar à família todas as oportunidades para que aqueles pais possam ficar com seus filhos. Porque uma grande parte das pessoas que dão os seus filhos para outros criarem é porque não tem condições, gente. Não tem o que comer. Não tem onde morar. Então, esse processo é longo para ver se durante o processo não há uma possibilidade deles poderem ficar com essas crianças. E se os pais não puderem, a família que tem laços sanguíneos não pode ficar com essas crianças. É por isso que demora. Depois, então, eles passam pelo processo de habilitação, que é 1 ano, que aí sim vem bastante entrevistas com a psicóloga, com a assistente social, para ver se tu está apto. Porque não é só a criança que tem que estar apta. Pensem comigo. Se nos largassem hoje, nós temos, sei lá, 5 anos, 4 anos, e nos largam na casa de uma pessoa que eu não conheço, que tem hábitos que são completamente estranhos para mim, como é que eu vou saber me portar? Eu vou ficar? Não é assim? Então, a justiça tem que saber se aquela família está apta a pegar aquela criança, a dar a ela melhores condições de vida. Só que para os pais que estão esperando, é uma angústia. Pensa 7 anos. Porém, quando chega,
Uma das perguntas que eu fiz e que a maioria não conseguiu segurar as lágrimas, um dos meninos disse para mim, mas assim tu me quebra. O que tu sentiu? Não, primeiro eu vou fazer uma pergunta diferente. Quem é pai e mãe, levante a mão por gentileza. Agora feche os olhos e pense. O momento que você pegou seu filho pela primeira vez, o que você sentiu? Não existem palavras para traduzir. Não tem como botar em palavras um sentimento que inunda, que transborda, que te preenche. Porque quando tu olha para aquele serzinho e tu pensa, meu Deus, agora é eu e ele. Dá medo? Dá. Mas também dá uma coisa por dentro que a gente não sabe explicar. Porque os filhos são o sal da nossa vida. Aquelas crianças que vêm às vezes não para que nós ensinemos, mas para nos ensinar. Porque uma gestação normal nós sabemos, é ali de 7 a 9 meses, tu sabes que tu vai ter a tua criança, teu filho nos braços. Quem está esperando por adoção, minha amiga esperou 7 anos. Tu não sabe quando é que termina essa gestação. Só que o que ela me disse foi o seguinte, quando termina é um turbilhão, é tudo muito rápido. Eu fiquei sabendo na sexta, no sábado, porque ele nasceu prematuro, ele tinha 20 dias, e ela ficou sabendo na sexta, no sábado ela já teve que internar para ficar com ele no hospital, para que quando ele saísse, ela levasse ele embora. E ela disse que ela passou 2 dias sem dormir, praticamente, só olhando para aquela criança e pensando, meu Deus, o dia chegou. Mas qual é, assim, o sentido? Qual é... O que quer nos dizer isso? Adoção, um gesto de amor. A primeira pergunta que eu fiz foi, o que é adoção para você? Todos disseram a mesma coisa, um gesto de amor. Porque tu precisa ter muito amor para decidir ter um filho. Porque o amor, ele abre mão. O amor nos diz o seguinte, olha, agora eu não posso fazer isso aqui porque eu tenho que cuidar da criança. Agora eu não vou poder fazer as minhas coisas, isso fica para depois, porque a gente abre mão da gente mesmo por um tempo. Não é assim? Quem aqui já contou quantas vezes trocou a fralda do filho? Alguém já contou quantas noites ficou em claro, com febre, ou com gripe, ou com, sei lá? Quantos já contaram? Ninguém, né? Porque o amor não conta, gente. O amor só faz. O amor é aquilo que nos leva a entender que aquela criança vale a pena. Então, a adoção é um gesto de amor. Claro que é. Assim como é um gesto de amor ter um filho. Não importa, uma das meninas disse isso para mim, não importa por que meio aquela criança venha. Porque eu lembro que ele é adotivo. Fazia meses que eu não pensava nisso. Quando tu me mandou o teu áudio, é que eu me lembrei. Eu não penso nisso. Porque para mim, ele é meu filho. Se eu vou fazer distinção, então não adote. Aí não está preparado. E muitas pessoas, no decorrer desse processo de adoção, param ali. É meu filho. Mas é ou não é? É meu filho. E aí? Bom, eu achei muito interessante que uma das meninas me disse o seguinte, essa que ficou com o bebê no hospital. Quando ela chegou no hospital, ela pegou ele no colo e ela disse para a médica, acabei de parir meu filho. No momento em que eu peguei ele no colo, eu o pari. Ele nasceu para mim. Um dos meninos, que eu tinha que entrevistar pais também, né, gente? Nós temos que ter as duas visões. Ele disse para mim o seguinte, no momento em que eu peguei meu filho no colo e levei para casa, ele nasceu. E para mim, ele é meu filho. Quando eu era criança, existia muito preconceito com os filhos adotados. Ele é adotado, não pode falar, ele não pode saber. Deus o livre ele saber. Deus o livre a vizinhança saber, porque daí era uma fofocaiada medonha. Eu fico me perguntando por quê, mas enfim.
Hoje, graças a Deus, as coisas já não são assim, porque as crianças desde pequenas já são ensinadas que elas são filhas do coração. Agora, se nós não fazemos distinção entre um e outro, para ela não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Faz diferença para nós? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Ah, mas então, André, tu está fazendo apologia da adoção? Não, eu bem que gostaria, mas não é o meu papel aqui. O meu papel aqui é só mostrar que quando eu adoto uma criança, talvez eu esteja adotando alguém que me amou muito ou que eu amei muito no passado. Talvez eu esteja adotando alguém a quem eu deva. Alguém que lá naquele planejamento que nós fizemos no início, combinou comigo para que eu diga assim, ó, vamos que eu te ajudo. Eu vou ser tua mãe, eu te ajudo. Dessa vez eu não vou te abandonar. Dessa vez eu te ajudo. Vamos? Vamos. Só que quando chega aqui a gente esquece. Tem um livro muito bom chamado O Plano B. É muito interessante para a gente entender o que é o planejamento reencarnatório. Um casal, o rapaz e a moça, combinaram no plano espiritual, eles iam nascer em locais diferentes, iriam se encontrar, casar, ter 2 filhos. Receber no seio da sua família as 2 pessoas que eles prejudicaram no passado para poder resgatar os erros. Só que quando chegou aqui, eles se esqueceram. E a menina, aos 16 anos, engravidou de um namorado. O namorado, ele assumiu o filho, eles casaram e ela teve um outro filho com ele, as 2 crianças. E mais tarde, quando ela já estava madura, ela encontrou aquele que deveria ter sido o pai dos filhos dela. A história é muito bonita, eu não vou dar spoiler do final. Quem quiser conhecer o Plano B do Gianetti. É muito bonito o livro. Bom, o nosso tempo, infelizmente, já terminou. Eu gostaria só de terminar com uma coisa. Para quem tiver interesse, o Grupo Elo de Apoio à Adoção e Assistência Social é muito interessante. É um grupo que trabalha junto ao Tribunal de Justiça, fazendo grupos reflexivos, porque aqueles que querem adotar estão em período de habilitação, tem que fazer esses encontros mensais, onde se fala o que acontece, traz-se as experiências de outros casais que já adotaram, aqueles que estão na espera, eles trocam, é muito bacana, tá? Eu já participei uma vez por uma matéria da faculdade, é muito interessante. Eu gostaria de terminar só com um pedacinho de um poema do Saramago, José Saramago, que era um escritor português que morreu em 2010. Ele diz o seguinte: filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém mais que a nós mesmos, de como mudar as nossas piores imperfeições para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isto mesmo, ser pai e mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso, recordam-se? É apenas um empréstimo. Que nós possamos levar para os nossos lares e para o nosso coração a reflexão de que somos todos filhos do mesmo Pai, que aqueles que estão ao nosso lado, que nós ainda não conhecemos, são nossos irmãos, e que nós encontramos pela vida as pessoas não aleatoriamente. Nada é por acaso. Muito obrigada, tenham todos um ótimo final de semana e cheguem muito bem em casa.